Good morning, Guru Maharaj. Dandavat pranams. If anything you'd like to share with us today, you're back in California. Oh no, you're still in Madhuban. No, still Pergunta se ele quer Madhuban. compartilhar alguma coisa. Myself, Falam que ele ainda está em Madhuban. freedom Madhuban. of solitude. But many will Eu tô sozinho, conhecendo a liberdade da solitude, let's take the coisas que muitas questions. pessoas nunca vão saber. Okay, so the Vamos first tomar as question perguntas. today is from A Dhruv. primeira pergunta hoje é de And Dhruv. says, Hare Krishna Guru Maharaj. Ele Please disse: Hare accept Krishna my Guru Maharaj, obeisances. por favor After aceite staying minhas in the reverências. Dham, how can Depois one de live in ficar such a no Dham, way that como they que carry its alguém poderia environment with deixar them? de tal How forma, does one ou seja, ir remain embora de tal steadfast forma and stable que in eles Krishna possam carregar consciousness esse when there is ambiente that com eles? selection of sangha Como que alguém and pode the continuar conducive fixo e atmosphere of the estável Dham is no na longer consciência de externally Krishna present? quando existem menos Vaishnava Sangha? Well, you have to try to take the atmosphere with you. That's the whole E idea ele of fala, bom, Dham. você tenta levar a atmosfera com você, essa é a tua This ideia year's de ir para 20% lá. can't live in the Dham. They make the pilgrimage to the Muitas Dham. pessoas não podem viver no And Dham, get eles inspiration fazem from it to be more fit essa to viagem até o Dham e extraem a inspiração dele Krishna consciousness para estar mais capazes de continuar em consciência de That's the whole Krishna idea. sozinhas. So Essa é toda a I ideia. would say that you should be better equipped Então eu diria que você deveria estar now, melhor, having melhor spent equipado time there, and return to agora, Bhagavan were já que passou um before tempo you lá, e you're already voltar better para off. casa. Mhm. Então você já está melhor And, do que antes. as that, or if that should start to wear off, then you go E back to se the isso Dham, começasse or you a se desfazer try ou to a diminuir, again, in the você same volta para o way, Dham e tenta da mesma forma recharge, so to speak, your recarregar self by você mesmo seeking out sadhusanga, association with por advanced buscar devotees, which sadhusanga, is the essence of associação com being devotos Dham. avançados, o qual é a essência de estar no Dham. So those are just practical realities. Então And essas realidades práticas. I think that that E eu acho que there may have been ways in which you were conducting yourself podem haver modos in your nos home quais environment você that were less than se conducive. estava conduzindo ou vivendo no ambiente da sua casa que são menos conduzíveis de condução. That were present in the environment E você encontrou que certas coisas que estavam presentes nesse ambiente, no Dham, are absent in your home situation, but can be incorporated. são ausentes na sua situação, mas que podem ser incorporadas. Some loudspeaker chanting Por exemplo, tipicamente você acorda no Dham e canta alguma coisa que turn on the speaker in your house. Então você acorda e liga o som na sua casa. Então você cria esse microcosmo nesse ambiente. Essa é a ideia. It's one thing to go to the Dham in a favorable spiritual environment. Uma coisa é ir ao Dham. Sense is also said to create one where you are. So that's what you have to do. What else? The next question's from Vishaka in Brazil. Próxima pergunta de Vishaka no Brasil. Devi says, Pranams Guru E ela Maharaj. diz, Pranam Guru Maharaj, eu busco clarificação sobre se a gente está presentemente ocupados em Raganuga Bhakti ou se a gente continua em Vairi Bhakti até que Vobha se manifeste, como explicado por Shivarupa Goswami. Obrigada. Ele diz, bem, a característica que determina a diferença entre os dois caminhos é esse desejo, essa avarícia do loba, esse gosto da prática. Então, para dar um exemplo,
uma mãe cuida do filho de uma forma particular e a babysitter, como é que fala isso? E a babá também cuida da criança. E externamente, esses dois são similares, mas no caso da mãe, é natural e espontâneo, não é algo que ela está sendo paga para fazer. E ela faz com origem no gosto. E a babá está fazendo isso pelo dinheiro. Without that spontaneous traction, if you will. É feito sem essa So, tração espontânea. you can say that without the taste, Então, sem o gosto, because it should be done, because the scriptures say alguém está so. fazendo bhakti porque deveria ser feito, porque as escrituras dizem para fazer. However, that's E isso é Vari Bhakti. Entretanto, dito isso, se ao mesmo tempo the tradition that you have taken shelter of is a a tradição Raga na tradition. qual você tomou refúgio é uma tradição de Raga Bhakti que está centrado no Raga Marga, It has a breath that, by which tem it essa extends itself respiração to facilitate por a qual ela se estende para facilitar aqueles But that's refers again to the breadth of the tradition, the depth of the tradition. mas essa é a respiração Is that, it's really collecting da tradição. jivas who have some E a profundidade da tradição é coletar essas divas que têm algum, in Madhurya Bhakti in particular. Some emphasis on Sakya. algum gosto por... So those are Rag Marg ideals. Então, esses So são what os ideais de Rag is the Marga. difference then if you have a Rag Marg Então, ideal, tem uma diferença se você tem esse Rag Marga, esse ideal Rag Marga, but you don't have de forma teórica, driven by a taste for it. mas a sua prática não está sendo movida por gosto. Another part, Então, the você second thing faz is, parte, one sense, the main part. And so Rupa Goswami or Jiva Goswami in his então, Bhakti Rupa Jiva Sandarbha gives Goswami, between no seu it says Bhakti Sandarbha, there's ele diz, Anishta, or is it tem what Anishta. does it say? Not Anishta, but O que ele diz? Ajata, what is it? Ajata Ruchi. Ajata Ruchi. Ajataruchi. In one who Ruchi, taste, or Lobha, Naquele does quem not Ruchi, o gosto, o loba, ainda não apareceu, Ajataruchi. It's almost an oxymoron. How É can you be quase doing Raganuga Bhakti without Ruchi? algo without contrário. Como Lobha? você pode estar fazendo Raga Well, Bhakti that's sem a situation Ruchi, that sem gosto? Essa é uma situação que muitos devotos na Gaudiya Sampradaya se encontram. Eles não têm gosto. Não é o que está movendo a prática deles. Alguma vez vai... Alguém pode dizer, bom, vamos só fazer Vari Bhakti porque é mais fácil. Mas o motivo de que é mais fácil é porque eles têm um gosto. Se eles têm um gosto por alguma coisa, então é fácil para fazer. Se você não tem, você não teria que ser dito para fazer alguma coisa, de se lembrar. Você faz naturalmente. Então, sem gosto, a Jataruchi, mas com o ideal de então, segue todos os membros de Vairi Bhakti, mesmo que você não tenha o gosto. Mas você segue com o ideal de obter isso. Eu gostaria de obter, eu quero servir a Krishna, eu não quero ir a Vaikuntha. E eu estou aprendendo, isso é o que... Para mim faz sentido isso, para mim faz sentido Krishna Bhakti. Então tem um pouquinho de gosto, mas ainda não está lá de verdade. Não é a medida completa do que a gente chama de Rupa Goswami usa o termo Ruchi. Não, Jiva Goswami usa o termo Ruchi e Rupa Goswami usa o termo Loba. Mas eles estão falando da mesma coisa. Então tá no meio dos dois.
Você é parte do Raga Bhakti. Rajrasa. O seu objetivo é obter Excuse me. But that spontaneity essa for the espontaneidade, means, taste pelo for the means, which it has gosto pelos not, meios, o qual ainda, manifest yet. o que ainda não está manifesto. Krishnadas Kaviraj says it a little differently. He says, Ajatarati, Krishnadas Kaviraj and diz Jatarati. Raganuga Bhakti. Jatarati means with bhav. Ajatarati means without bhav. Jatarati significa You com haven't attained bhava, bhav yet. Still e o walking outro the significa path sem bhava, of sem, Raganuga Bhakti. ainda não obteve bhava. So, excuse me, you can either give a very, very, very Então você pode dar diluted uma coisa definition muito, of uma loba definição muito diluída de loba and say, well, that's what he wants. So, e dizer isso é o which que ele I don't quer, recommend, and say you're on the path. o qual eu não Or you can give recomendo, a very strict dizer que você está no definition caminho, and throw everybody ou você else pode off dar the path that doesn't have it. Or uma you can say definição what muito Rupa estrita Goswami- Goswami e has retirar said todo mundo do nicely. caminho. Achata, Ruchi, Raganuga Bhakti. So I hope that's clear. So you are following Raganuga Bhakti. But Então Ruchi você has está an seguindo o important Raganuga thing, which would Bhakti, imply that o que certain implicaria practices of Bhakti que certas Raganuga Bhakti práticas de Bhakti, cannot totally be de implemented. Raganuga Bhakti, For não podem example, ser totalmente implementadas. Por exemplo, Rupa Goswami is given three o basic Rupa practices Goswami of Raganuga Bhakti. dá 3 práticas básicas de Hearing about Raganuga the Bhakti. Vraj Lila, Escutar sobre o Lila de Vraja, serving in the servir Sadhakadeha and no in Sadhakadeha internal meditative Siddhadeha, e no That's the second Siradeha interno And the third one, meditativo. following the practices of Vaidhi Bhakti. E a terceira, seguir as práticas de With the Vaidhi Bhakti. Com gosto. So you can follow the practices of Raganuga Bhakti. Então você pode seguir as práticas de Vaidhi Bhakti But with that ideal, sem o gosto, you can hear mas com esse ideal, the Krishna você book, pode escutar other circle do, of friends, do livro de Krishna, about Círculo de Lila. Amigos, outros livros Uh, sobre o Krishna Lila. These are practices of Raganuga Bhakti. You can E essas engage são in práticas de sadhana Raganuga bhakti, Bhakti. Você pode se ocupar, but as far as meditating, mas quanto a meditar serving in a meditative ou siddha servir that em hasn't yet arisen in no you, Siddhadeha arisen now, meditativo, so que ainda não emergiu, you're, Ajataraga, que só vai Jata emergir em Bhava. Bhava, When you have Jatarag, when you have Rag, or quando in você the tiver earlier Raga, stages of mission, like Ruchi, ou Asakti, nas fases mais this is que vem in the depois, como precipice Ruti e Sakti, of that capacity to effectively então você está engage perto dessa in capacidade de meditative seva. efetivamente se After all, ocupar meditation requires nesse some seva purification. meditativo. But Meditação too many requer things in alguma the heart, purificação. and there's too many things on the Tem mind. muitas coisas no You can't coração sit and e tem muitas concentrate coisas na meditation. mente, So e porque você não that consegue requires sentar e se some concentrar em meditação. eligibility. Então isso So requer in this stage of alguma Ajata elegibilidade. Ruchi, Raganuga Então, Bhakti, na etapa de not Jataruti, all of the practices of Raga Bhakti can nem be todas as incorporated. práticas Some persons try de to Raga Bhakti podem ser incorporate incorporadas. these practices Algumas pessoas at early tentam stages, incorporar todas and as Bhakti práticas Vinod nas Thakur etapas mais uh, primeiras strongly cautions against that. e tem que tomar muito And cuidado he com says isso. very practically that without a taste, Ele diz you muito cannot maintain praticamente it. que sem o gosto, So if I go somewhere, você for não vai ser example, capaz to de manter isso. Radhakund and I get initiation and they tell me Então, por such exemplo, and se eu such for a manjari Radhakunda I should do e it, but conseguir ganhar a iniciação well, de tal ou tal you're not manjari, qualified to do eu it. deveria fazer isso, mas você não está You don't have a qualificado taste for para it. fazer, It's not. você não tem Then gosto you por won't be able isso, to keep it up. So então você não vai it's ser nice, capaz but de that's not very useful. acompanhar. So let the one allow oneself to advance through the practices of bhakti, attain nishta, ruchi, asakti, Então, avance pelas práticas and then these, apropriadas, obtenha a Nishta, Ruchi, a Sakti. then what is Raganuga Bhakti and the ability to participate Então, o in que é Raganuga Bhakti? will be, you'll be E a much more habilidade de equipped participar nele.
E você vai ser muito mais qualificado e equipado para entender e participar nisso. De uma forma, de um sentido mais profundo, mas de um senso de um sentido mais amplo, você já está participando. Você quer entrar no Krishna Lila, ser um amigo de Krishna, como So pode the ser o next caso, espero que isso question ajude. is from Então, a Madan próxima Gopal pergunta in relation to é the de Madan discussion Gopal, last week on em relação à realization. discussão da semana So he passada asked, are the sobre terms realização. paroksha Então, ele and pergunta: aparoksha synonymous os termos with paroksha ou Gyan and aparoksha Vigyan? são similares com Gyan e Vigyan? You could say that. Eu disse, você poderia dizer isso. Indirect. Paroksha Aparoksha means significa direct. Gyan means knowledge. indireto as I said e last week. aparoksha significa indireto. Teachings and symbols and ways of conveying Ensinamentos e símbolos I have an e understanding. formas de entender, de compreender. Eu tenho uma compreensão e eu quero passar ela. Então, tem uma forma externamente secundária de passar conhecimento, transmitir conhecimento. Mas a experiência real de conhecimento, ou a compreensão, é alguma coisa que manifesta desde dentro na pessoa que eu estou tentando transmitir. No momento que elas têm esse conhecimento está lá, mas não realizado, não está despertado, não está manifestado adentro. Então, o conhecimento é uma propriedade do domínio subjetivo, não é uma propriedade do domínio objetivo, de palavras, conversação, pensamento. Pensamento é um tipo de quase subjetivo, mas, em última instância, também é material, mas pode ser espiritualizado, isso é outra coisa. Mas conhecimento, experiência, desejo, Bhakti é um desejo. É um desejo de forma favorável servir a Krishna. Eu não posso pôr um desejo dentro de você. Isso é impossível, implausível. Eu poderia atuar de tal forma que eu desejo que tal desejo possa manifestar, a partir de uma condição não manifesta, desde dentro ou uma compreensão, um conhecimento. Então, essa pergunta é simples, eu estou elaborando nela. Mas Gyan pode ser, algumas vezes, é usado dessa forma. A palavra pode ser usada de muitas formas, mas to speak of scriptural knowledge, para falar de conhecimento escritural, so on and so forth. instrução, etc. Gyan is the internal manifestation E Vigyan of understanding é a of the manifestação knowing. interna da compreensão do saber, que não é possível implantar dentro de você, porque não é um objeto que pode ser transferido dessa forma. Ele emerge desde da sua Atma, a qual tem a capacidade de experienciar e saber, mas se essa capacidade está coberta, Sadhana Bhakti é dado como um catalista, através do qual o Bhava vai ser manifestado. Sadhu Sangha é um anga, um membro de Sadhana Bhakti. O Sadhana Bhakti é Bhakti praticado com os sentidos. Serve como um catalisador para despertar e causar a manifestação do Bhava desde dentro, o qual não se torna uma função do sentido, mas se torna uma função da Atma, através dos sentidos. Mas que fazer algo com os sentidos, que é como uma imitação, não é uma coisa ruim, é um aprendizado. Um aprendizado pelo qual você pode se tornar um doutor, ou qual seja o caso. Em certo ponto, pelos sentidos, você se torna um doutor. Então, the word Gyan has many meanings, then it's better to speak of it. Porque a palavra Gyan tem muitos sentidos, é melhor falar dela
Aparoksha da forma Gyan, que eu, Aparoksha Gyan. o Gyani e Right, what else? que Our mais? next question is from Rama Kali. A próxima pergunta é de Rama Kelly. She says, E ela diz: my loving obeisances, Guru Maharaj. In minhas difficult moments of reverências my amorosas, life, Guru Maharaj, I sometimes em reflect momentos on how you must difíceis da have minha felt vida, and e how you algumas dealt vezes with the reflito situation em when you como left você ISKCON. se I sentiu, imagine como it could foi not com a have been situação quando você easy, deixou o ISKCON. especially Eu since imagino it que was a não foi place fácil, where you once belonged. especialmente já que era um If you lugar feel onde comfortable você sharing pertencia. something from that Se você se experience, sente it would confortável mean a de lot. compartilhar alguma coisa If dessa we can get experiência, just a bit of seria your muito bom para determination nós and outros. Se a gente steadiness pudesse in ter um serving pouco da sua Krishna. Thank you. determinação e What was the last part? Just if we can get just a bit of your se a determination gente and pudesse conseguir steadiness um in pouco serving da sua Krishna. determinação em servir, da sua Well, it's determinação a em servir a sensitive Krishna. topic, E ele diz, bom, é um tópico, and um tema I do sensível. appreciate the question, but E eu sim aprecio a pergunta, mas ISKCON was a whole world. ISKCON era It's my life, o mundo, and todo mundo para mim, era minha vida. I selflessly served in ISKCON to the extent that E Prabhupada eu servi wrote ISKCON, that I was a pillar of ISKCON. eu era um pilar para ISKCON, pelo meu exemplo. And I could not have imagined E eu não poderia imaginar, leaving ISKCON. ter I had imaginado everything that I needed abandonar ISKCON. Eu tinha to tudo become lá, conscious, tudo que eu precisava and para me tornar consciente de it Krishna. isolated me from E me isolou distractions of the world. de muitas distrações Facilitated do mundo. on the one hand and facilitated. De um But lado, the facilitou practices that as práticas will give birth to bhakti, give birth to bhava. que dão So nascimento ao Bhakti, ao the Bhava. question just reminds me of how Então, a sua pergunta me lembra de como wonderful ISKCON o maravilhoso was to me, how ISKCON it seems everything I era could have para mim, imagined leaving there como era was tudo que eu não poderia nem imaginar abandonar. I had no thought of such, but Não existia because pensamento Prabhupada sobre isso. referred to ISKCON as his body, Claro que Prabhupada se referiu a oftentimes ISKCON that como seu has corpo. been invoked Então, muitas vezes isso as if foi to say, invocado "Can you leave Prabhupada's body?" como dizer como você poderia abandonar o corpo de Prabhupada. Left ISKCON. Alguém. Well, I would reply that Prabhupada was the Bom, soul. eu responderia que If ISKCON was the Prabhupada era a body, alma, Prabhupada was the e soul. se ISKCON era And in the o absence of the corpo, o soul, Prabhupada era a alma, e na ausência da alma, then it was not the same. então não era o ISKCON mesmo, was authoritative. não era And tão autoritativa. it was the example was of leadership was by no means Era equal. o exemplo da liderança, era de nenhuma As a forma result, igual, there was lots of e como confusion. resultado, havia It's a muita very confusão. dark period, if you will. Foi for um período ISKCON. muito escuro para ISKCON. I was fortunate enough to E eu fui muito afortunado come de into the light, if you will, of Buddha vir, Krishna, which vir até a if you will, luz. might be compared to like the sun just lighting up the whole world. Bom, a campanha de Prabhupada pode ser considerada como o sol que iluminou todo mundo e, e como se fala? Sridhara Maharaj emergiu naturalmente, sem esforço, como refletindo essa luz de uma forma muito suave, como a lua faz, nos dando alívio na ausência de Prabhupada. Pelo seu exemplo e pela sua perspicácia profunda, espiritual, tão autoritativa. Então, a mesma busca que eu embarquei ao entrar na ISKCON, o qual era por autoridade espiritual,
was appearing Então, nesse ponto, kind foi of um outside período, of eu estava ISKCON, outside aparecendo of ISKCON, fora, but quase fora do ISKCON, the door to Pujapat porque Maharaj had been opened by a Prabhupada porta para himself, Pujapad Sri Maharaj tinha sido and aberta he was por invited me, Prabhupada, and pelo próprio as Prabhupada. I've mentioned in the past, I was Como massaging Prabhupada's eu feet mencionei no when I was passado, asked eu estava after massageando his os pés passing, de because I Prabhupada needed quando ele to foi absorb things that perguntado Biharsh o que Prabhupada fazer had depois done. So da those partida words dele. echoed in my, in my Então mind essas palavras as ecoaram na the minha mente. things that I identified with in ISKCON, E as coisas com as quais eu spiritual identificava em example, ISKCON, leadership, authority, and so forth, was o exemplo compelling, espiritual, liderança, autoridade, was diminished. And foi diminuído. one thing led to another, right? And then I came to a point where I had to make a E eu decision. cheguei num It was a ponto onde eu difficult decision tinha to make. que fazer uma decisão, e não foi uma decisão muito difícil de fazer, como você disse. Shortly before leaving, Eu down there was a fui sannyasi, and he said, you're very um popular in irmão ISKCON, you're very espiritual well-known, you could be a guru in disse: ISKCON, você é muito popular you've na got all the ISKCON, facilities, você é bem conhecido, você poderia ser um guru na you ISKCON, know, você tem todas as and if you go to facilidades do Srila mundo, Maharaj, mas se you'll lose você for all a of that. Sridhara Maharaj, você vai perder tudo And isso. he's very old. E ele é muito frio, ou velho, muito velho. And I Ele said, poderia I morrer. was already convinced, but now you've really E eu disse: eu já convinced me. estava convencido, mas agora que você realmente me convenceu That com esse tipo de I had to go. pensamento, de que eu deveria ir hoje à noite. So there was negative impetus, if you will. Então tinha um ímpetus negativo e tinha um ímpetus positivo. Eu estava planejando ir a Navadvip. Eu tinha 200 gravações que eu estava escutando, das conversações dele diariamente, o dia inteiro, todo dia. Mas ainda, eu tinha que pensar, eu tinha que fazer a lógica. Eu me lembro de estar pensando sobre isso, que esse tipo de coisa estava acontecendo repetidamente em outras instituições religiosas ao passar das décadas e está tudo documentado. E mesmo que eles eram vitais espiritualmente em certo ponto, se essa vitalidade fosse perdida, então diminuía. Você não pode negar que isso estava acontecendo. O que Prabhupada trouxe Prabhupada trouxe, agora estava ausente. Prabhupada disse: se você encontrar duas folhas em lugares diferentes que têm o mesmo gosto, elas são da mesma árvore. E quando eu li Shri Guru e Sua Graça, que alguém me deu para mim num templo de ISKCON em Chicago, alguém que é um grande amigo meu, e disse: eu estava lendo esse livro, eu não consigo encontrar o que está errado com ele, mas deve ter alguma coisa errada com ele. Se você pudesse ler isso e dizer para a gente o que tem de errado. Isso foi antes? Mas quando eu li o livro, eu estava na metade dele, quando eu comecei a chorar, que era alguma coisa que eu estava familiar, eram duas folhas da mesma árvore. Fez todo sentido para mim. Aqui está Prabhupada de uma forma diferente, com um vocabulário diferente, com uma vocalidade diferente. Foi quando eu me envolvi e quando eu consegui as gravações das aulas. Mas no momento, a gente pensou, só existem algumas poucas pessoas. Você poderia comparar com os Pandavas, como tinham só 5. Mas os Pandavas estavam certos. E esse é o mais importante. Mas ainda a gente pensava que ISKCON mudaria e que a espiritualidade óbvia de Pujapad Sri Maharaj iria prevalecer.
the Siksha Guru of ISKCON, for example, e ele se tornaria o Siksha Guru de ISKCON everything would be fine. But it didn't turn e out tudo like estaria that. bem. Mas não foi assim que aconteceu. As that became apparent that was not going to E be quando the isso se case, tornou aparente then de que esse não seria o I had caso, to make the decision, to leave. então But I eu guess, tive que tomar a I would decisão say I left de ISKCON abandonar, with the mas eu same diria que eu measure of deixei conviction ISKCON that I joined com a ISKCON. mesma medida de convicção de que eu me uni a ISKCON. Pujapad Sridhar Maharaj once said that O Japatria Maharaj uma vez disse que we go over here because Krishna says I'm over here. a gente vai para lá porque When we get all Krishna the way disse, over there, he may eu say, estou "You aqui. are over E here." quando a gente chega lá, ele So fala, eu estou aqui, we do outro wouldn't lado. expected that, but now we have to go over Então there. a gente não So, esperava isso, mas a gente tem que ir agora para o I had outro the lado. experience, and Então eu tive a I'm experiência much better off for it. e There's eu absolutely no question e eu in my mind estava muito of melhor the com isso, não opportunity tem that it nenhuma dúvida na affords minha me for mente growth. a Mhm. a oportunidade que me deu para crescimento, And I was funny, I was com thinking about desenvolvimento something about espiritual. ISKCON this morning because Eu estava pensando sobre alguma coisa sobre isso essa manhã, I'm porque resurfacing huge controversy in ISKCON apparently about whether tem women can uma initiate or not. controvérsia, It's reaching ahead. aparentemente, sobre se There's mulheres a podem bigger se iniciar ou split não. Não, in podem ISKCON. iniciar ou não. And I thought, gee, it's such a pity that E they que would split causou on uma such a grande divisão And em I hear ISKCON. the arguments E eu on both pensei que sides, é uma and I pena que understand eles se dividem por tal coisa. Eu escutei initiate from argumentos a que spiritual point of view, that the women can't initiate, cannot be established from a socio-religious varnashram point of view. as mulheres não podem Nobody iniciar has porque não can initiate. estabeleceram num ponto de vista So, social e another religioso. argument, Então ninguém na ISKCON poderia iniciar. Esse é outro argumento. Ah, me perdi um well, pouco. born outside of varnashram and so on and so forth. Então So todos estão nascidos fora do for the Varnashram. Westerners, they don't. So it's very selective to Então say se você tem um sistema varnashram women estrito, can o qual initiate. eles não And têm, then the idea é that varnashram is um required for bhakti is itself então a ideia de misunderstood. Varnashram é requerido, é necessário para Bhakti, Being em si mesmo é um mau entendimento. not inhibited by karma. E não, Bhakti não é If a woman or a man attains nishta, se homem ou mulher obtém Nishta, practically all of their impurities praticamente todas as suas impurezas estão quase eliminadas. Então você precisa de Varnashram para purificar o que falta. Não faz nenhum sentido se você tomar todos os processos purificatórios e padrões de comportamento dentro do Varnashram e por eles junto, eles não podem purificar tanto quanto o nome de Krishna, o sagrado nome de Krishna. Então, aceitar o que é favorável e rejeitar o que não é favorável. Esse é o seu compasso moral. Se você não consegue fazer, continue tentando. Essa é toda a ideia. Então, de volta ao lado espiritual, se uma mulher obteve a Sakti e o homem obteve o Nishta, quem é mais qualificado? Então, para mim é muito óbvio. Então, se você for daí, da perspectiva religiosa, e aí você vai ao fundador. Prabhupada poderia ter dito: meu sucessor, apesar do fato que eles poderiam ser, obviamente, if the founder's desire is such, then that becomes spiritual for that particular institution. But it's at the best ambiguous from what Prabhupada said. And I think if you really weigh out everything he eu said, acho que se você pesar tudo que eu disse, you would lean on the side of yes, that's permissible within his the sum of his directives essa overall. é a soma das suas diretivas, em geral. De novo, voltando à perspectiva socio-religiosa, onde a gente vive um diferente ambiente, se você vai dizer baseado em considerações sociais, no sistema Varnashram, mulheres não seriam gurus tipicamente, a menos que elas fossem muito, muito excepcionais. Esse está dentro do sistema social. Agora, no nosso presente sistema social,
things. É, But Era o que eu estava pensando nessa manhã, algumas again, coisas. related to this situation, your question, because I feel like I could, there's so much I could say. I've heard both sides, and they Tem muita coisa que eu poderia dizer, eu escutei ambos os lados, so many ways. e eles não estão entendendo o ponto de tantas formas, e isso é evidência de como eu fui ajudado. Mas a oportunidade que se apresenta na forma da Associação de Sridhara Maharaj, e subsequentemente a sua ordem para que eu começasse uma missão, It was a difficult decision to make, no doubt. It was, but I chose what was right. então foi uma decisão difícil de fazer, mas eu escolhi certo. E os sentimentos que eu tinha pro ISKCON, os amigos que eu tinha na ISKCON, eu servi todas as deidades na América do Norte, cada uma delas, em todos os templos. E Prabhupada parece que me chamou do pilar de ISKCON. Eu era famoso sem tentar ser famoso, porque eu estava tentando seguir sua ordem, distribuir seus livros. Essa era toda a minha vida. E do outro lado estava Sridhara Maharaj, nesse mata que estava caindo aos pedaços e estava muito, muito velho. Mas ele era o ambiente da vitalidade espiritual. E ele também estava presente em Prabhupada. E eu fiz a escolha certa. E a evidência, ao passar dos anos, então, para todos nós, vão ter momentos em que a gente vai ter que fazer decisões difíceis. A gente ora para que a gente possa fazer com um coração limpo e uma mente limpa. Então, Dharma, os exemplos são o que é de fazer as coisas certas do ponto de vista dharmático, independente do resultado. Mas a gente não está vivendo para o imediato. A gente está vivendo para longo prazo. Investir no banco da nossa Atma que transcende o tempo. Então não invista nesse tempo. Invista no sem tempo, no atemporal, o qual você é parte. A verdade vai prevalecer. A gente esteja no lado certo. Obrigado pela pergunta. ISKCON Ki Jai. The next question is from Sahadev, who is a friend of Sukhavak. A próxima pergunta é de Sahadeva, que é amigo de Sukhavak, na Carolina do Norte. Ele está na chamada. Ele perguntou amigo de quem? Eu quero escutar melhor sua introdução. Amigo de Sukhavak. Sahadev. Seu nome é? Sahadeva. Hare Krishna Maharaj, is the audio okay? Ele pergunta se o áudio está tudo bem. Sahadeva, um dos servos do Pandava. Sim, eu consigo te escutar. Thank you for accepting my question. I'm very grateful to ask it to you. Nossa, não estou entendendo nada do que ele está falando. Meu serviço é a distribuição dos livros. E eu notei nos últimos semanas e meses no Dham. Eu estava lá em dezembro. Então tem coisas que eu não consigo controlar, como uma divisão na minha família semana passada. Ou eu encontro desculpas para não sair, porque o tempo tá ruim, ou porque esse não é um bom lugar para vender livros, parece. Eu estou encontrando em um dos serviços que eu
ou não estou alcançando a quantidade de livros que eu gostaria de distribuir. Eu me sinto muito não produtivo, um pouco deprimido. Eu sinto que minha consciência está mais baixa. Então, uma solução, uma expressão genuína para que eu queira fazer esse serviço. Eu espero que você possa esclarecer como essa distribuição de livros em geral em 2026 para ser mais efetivo, práticas e conselhos. Eu falo obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante entender distribuição como um serviço particular, dos quais existem muitos, e fazer eles com o seu coração vai ser igualmente efetivo. Então, em Bhakti, você pode... Shukadeva se tornou perfeito por cantar. O fato de que existem circunstâncias que se apresentam, como você falou, que não te permitem se ocupar nesse serviço em particular, como visitar a família. Vamos usar esse exemplo. O fato de que você está se tornando deprimido por isso pode, se eu posso indicar um pensamento sobre esse tipo de serviço particular, que pode, de alguma forma, diminuir ou está fora de contexto. Então, o que eu estou falando para você é: você pode ter um serviço de distribuir livros. Em algumas circunstâncias, não deixa isso acontecer. Então, outros serviços devem ser feitos. Você toma vantagem da oportunidade para participar de serviços como, por exemplo, quando eu era jovem e estava distribuindo livros em Los Angeles. Isso é um pouco diferente, mas é parecido. E eu voltei para casa um dia, de volta ao templo, que era a minha casa, e um dos devotos disse: "Ô Tripurari, você é um Brahmana, você tomou a segunda iniciação?" Eu disse que sim. Você pode fazer oferenda? Então, o Pujari não apareceu, então ele pediu para fazer o arte também. Então eu estava muito animado para fazer esses serviços. É um pouco diferente do que você está falando, mas circunstâncias apresentadas como uma oportunidade para fazer outros serviços, para explorar a profundidade deles e encontrar eles como igualmente estáticos. Então, no sábado, claro que eles me deram o serviço de fazer um chutney, que era para 300 pessoas, e eles queimaram meus dedos. E eu percebi que cada serviço tem os seus próprios obstáculos e dificuldades para superar, mas eles todos têm igualmente a mesma capacidade de me trazerem em contato a Krishna. Os obstáculos que te prevêm, não deixam você fazer serviço, deveriam ser vistos como oportunidade para servir. Para, de alguma forma, dar um exemplo aos seus pais, descobrir o que você pode dizer para eles, o que você não pode. Isso pode ser um desafio, dependendo dos seus pais. Então, outra oportunidade se apresenta. Se você está fixo no seu serviço, então você deveria ser capaz de trocar marcha de um serviço para o outro quando a necessidade aparece.
Então vamos dizer, por okay, exemplo, the weather is bad. outro exemplo que você deu. You know, Quando you o should go tempo está out no ruim, matter what the weather is. Well, maybe you eu shouldn't go deveria out whatever the sair, weather não is. Maybe you importa should stay back because o then I tempo, can não, people talvez você through, deveria ficar um and pouco maybe para you should trás, spend all day reading. e porque não vai ter tantas pessoas lá fora, então você deveria I passar remember todo I dia was lendo. ill, Isso another seria ruim. example, E eu lembro que quando eu estava in doente, Dwarka, Los Angeles, em Dwarka, Nova Dwarka, em Los I Angeles, was there and Prabhupada estava lá I worked so hard under any conditions. e eu I trabalhei got muito. pneumonia. So I had to stay back. And E we had this room that was like a sick room of sorts. And it so happened então that tinha I was in um there quarto and I que era was o quarto reading dos doentes. all day long. E eu estava lá, eu estava lendo do dia inteiro o Bhagavad It so Gita. happened that Prabhupada had to come through there to go into his E garden Prabhupada in the evenings for passou por lá e estava no seu and so jardim Prabhupada came through and I thought, oh my God, para here se they are. sentar no jardim. Prabhupada's here and I'm not out on book distribution. E disse: Uau, Prabhupada está aqui, eu não estou And Prabhupada tô looked at me and said, distribuindo "Oh, you're livros. reading books, very good." E Prabhupada olhou para ele e disse: Você está lendo os livros? Muito bom. So I just followed Prabhupada out into the garden and went to the darshan, and it made me think, a little bit differently than how I'd been Isso me programmed fez by pensar de life uma forma diferente to think de about, como eu estava sendo programado about book distribution. para pensar sobre I had a distribuição de fairly, livros. I was deeply involved in it, but I had fairly balanced. Eu estava profundamente envolvido, I mas eu remember, tinha being in uma Atlanta ideia with balanceada Prabhupada, disso. after Eu lembro retreat em in Atlanta com Central Prabhupada, America. And everywhere he went in na América Central Central. America, there were Gornitai deities when he came to Florida. E na América Gornitai deities Central, when he eles came to tinham Atlanta, essa Gornitai deities. deidades de And it was a Gornitai. big, many of the traveling Sankirtan parties converged in Atlanta. E tinha esse And grupo Prabhupada's de giving classes Sankirtan, at Prabhupada's viajeiros, Chaitanya Charitamrita. viajantes, He was very emotional. And está dando that's classes where de I noite introduced sobre o Chaitanya Charitamrita. Eu era muito emocional, estava muito emocional. He played the song, he played the mridanga and so forth. Ele tocou a So I was very música, moved tocou a by mirdanga. the Então ele estava muito mercy movido that he emocionalmente experienced pela at Chaitanya misericórdia, Mahaprabhu, Nityananda a Prabhu, experiência do Chaitanya Mahaprabhu And so anyway, he asked the por trazer questions tantas after his talk, pessoas. which is not typically Então ele perguntou perguntas, ele fez perguntas depois da sua. Charitamrita, excuse me, which wasn't typical. And then he asked for questions. So he wanted to keep Ele going. falou do Chaitanya Charitamrita, ele pediu Just perguntas, getting ele me falou: some idea of continue, how continue. ecstatic he was at the time. And Então eu then estou when te I dando got uma ideia there, de como he quão asked the estático questions, ele era. Prabhupada, Ele what is the estava. best service? Então What's um the perguntou qual o question? melhor And he serviço. expected Prabhupada to say, E era book uma distribution. pergunta But there was always carregada, ele book estava distribution, esperando and somebody else que would say, well, Prabhupada he said, dissesse distribuição de livros. give us some money to support the temple. We can't send it all to the BBT. And it's kind of controversies were going on. So Prabhupada answered the question. He said, Então Prabhupada respondeu a just pergunta try to love Krishna. That's all. e ele disse: simplesmente tente amar So you Krishna, gotta isso é look at tudo. book distribution in terms of what you're trying Então to você pode accomplish. pensar, olhar a distribuição de livros em termos do que você quer First and foremost, your own conseguir com purification, isso, your own spiritual progress, your own spiritual para a nossa development. própria To the extent to which purificação, para o that seu is próprio accomplished, progresso you espiritual, pleasure seu the desenvolvimento espiritual, right? para que você esteja numa posição Because que you're você the possa ajudar outros. master of that particular service. But obstacles may come in the way. And they E prevent quando o Guru you from Maharaj te continuing pedir por um services. serviço em particular, So the depression obstáculos should- podem aparecer should be, e eles servem como oportunidades para dealt outros with. serviços. Yes, Então essa depressão frequently deveria ser the book distribution lidada. a little bit in a wrong way, so to speak. And I'm not trying to minimize it at all. It's very Eu não estou tentando minimizar tudo very isso, mas capacity to absorb oneself, but let's see the measure of your progress. vamos para ver a medida do seu progresso. How long can I sit and chant? É uma chuva. Can I absorb myself Tem uma into the chuva, eu não posso sair hoje, deixa eu practices sentar. of bhakti? Por quanto tempo eu And then posso I go sentar e out, and then cantar? when I can't, then I say, Como eu posso me absorver o I dia need to inteiro go out and purify por outras myself. práticas? Hopefully I'll meet somebody on Sankirtan who can help Eu tinha me. que sair e me purificar mais. Maybe a blue Eu vou encontrar alguém que possa me ajudar. who I can reactivate and who come home with me and teach me more than I know already, something like that. So those are some thoughts I hope you find helpful. Esses são alguns pensamentos, eu espero que ajude. Okay, who's your guru? Ele pergunta quem é o seu guru. I'm from Krishna House. That's how I listen to Bach. Kalakanta Prabhu Ki Jai. He
was I also know there in him. 1975 in Atlanta. Pardon? He was also there. Yeah. He was in 1975 in Atlanta. You were Yeah. speaking about, yeah. Yeah, I know him. I know him well. Very nice devotee. Very nice. Very good. Okay. What else? So the next question is actually a couple of devotees have asked similar questions. A Udarani próxima sent a pergunta. question a few O days ago. Darani Madhuma mandou uma also. pergunta um dia So both atrás. questions are related to today being Então, the ambas appearance perguntas day of são Sri Advaita Acharya. relacionadas à aparição, ao dia de So aparição Udarani de Shri Advaita Skandavats Acharya. Guru Maharaj, Então, today is the ele appearance diz, day of Dandavats Lord Guru Advaita. Maharaj, Would you hoje é share o some dia da lila aparição de related to Senhor him with Advaita. us? And Você poderia Madanam compartilhar Prabhu lila asks if you could share relacionado a a ele few com words nós. about him. E Madanam Prabhu pergunta se você pode compartilhar algumas palavras sobre ele. Vijay. Wait a second, Vijay. Well, all of the members of the Panchatattva, Todos are os the membros do best. Panchatattva So são os Baba melhores. is the best, Nityananda Prabhu is the Então, best, Gadadhara é o melhor, Srivas Thakur is the Nityananda é o best, melhor, Advaita is the best, Advaita and Acharya é o Chaitanya melhor, Mahaprabhu is the best. Chaitanya And they're Mahaprabhu é all o melhor. best. E eles são todos os melhores. I should say their bestness, if you will, is characterized in a particular way. Essa característica de ser o melhor Nityananda é Prabhu's caracterizada de uma forma bestness is particular. characterized by his wide and Então, merciful essa característica de ser campaign. melhor é Gadadhar's best by way of Gadadhar, getting out of the way. é a forma de sair da frente para que Chaitanya Mahaprabhu possa manifestar o Bhava em mesmo. Embodied. That's a very esoteric and particular service and bestness. I wrote about that in the last chapter of Eu escrevi Sacred sobre Preface. isso no último capítulo But, do Prefácio Sagrado. and Srivas Thakur, of course, has his E Srivas Thakur contribution, Adi Gaur Bhaktivinoda, so all the bhaktas are included. But é a contribuição de todos os bhaktas. then, Então a he gente has his, Advaita, role as well. So, for example, ele tem o seu papel também. his Então, por puja exemplo, brought o Chaitanya puja Mahaprabhu. dele, So where would we be without Advaita? He's the best. onde a gente estaria sem o Advaita? Ele é o With melhor. Ganga Jal and Tulsi Manjari, the water of the Ganga and the Tulsi Manjari, he worshipped the Shalagram, and he Ele adorou o Shalagram, considered the Shalagram as Krishna. ele considerou o So- Shalagram como so Krishna, it's that appears e o Shalagram to the facilitou worshipper isso. in accordance Aparecer with the isso ao worshipper's adorador, bhava. So de acordo com a Bhava do adorador. he worshipped the Shalagram, and he called for Krishna, right, to descend, and he descended as Chaitanya. Ele chamou o Krishna para descender, ele descendeu como Chaitanya Mahaprabhu. E Advaita Is thought to be é pensado ser avatar of Mahavishnu, o avatar de Mahavishnu. and he was the leader amongst the Vaishnavas at the time of Chaitanya E ele era o Mahaprabhu. líder entre os Vaishnavas Elder, no tempo de Chaitanya Mahaprabhu. initiated Sachi and O mais Chaitanya velho e o Mahaprabhu, líder of Chaitanya Mahaprabhu. iniciador. As the avatar of Mahavishnu, he E has como avatar de some, Mahavishnu, ele tem alguns I would say he can be identified in this context. ele pode ser identificado nesse contexto também com a campanha mais ampla de Chaitanya Mahaprabhu. Na campanha tem o comprimento e a profundidade. O comprimento significa a razão interna para sua aparição, e o comprimento é a dispensação, é a aparição que coincide com o Yuga Avatara, através do Mahavishnu, através do quais os avataras vêm e dá energia para Shri Sampradaya, energia para Madhava Sampradaya. Se você tentar o sua bhava, a campanha de Chaitanya Mahaprabhu vai te ajudar a obter isso. Shivananda Sain's dog. He
blessed Ele abençoou Murari Gupta absorption and pursuance of Ram Bhakti, right? por absorção na busca de Ram Bhakti. Então, esses são exemplos do cumprimento de Chaitanya Mahaprabhu, da dispensação de Chaitanya Mahaprabhu. E a gente vê isso também em certo ponto no Lila, quando Chaitanya Mahaprabhu recebeu uma mensagem de Advaita que a gente não precisa mais, não tem mais necessidade de arroz no mercado, alguma coisa assim. Então, o trabalho pelo qual eu te chamei, o qual é o Yuga Dharma, você estabeleceu o Yuga Dharma. Isso está feito. Agora você pode se aposentar desse lado e ir completamente interna, que é o seu propósito interno. Então ele veio pelo pedido de Advaita. Esse aspecto da sua missão era considerado completado. Essa parte está feita. Agora você está livre para se absorver completamente na perseguição do Bhava. O Advaita assume um papel muito importante no Lila de Chaitanya. E ele queria ter estabelecido que, mesmo que Chaitanya Mahaprabhu tratava ele como alguém mais velho, um superior, ele era um subordinado a Chaitanya Mahaprabhu. Então ele é muito instrumental em ensinar que Krishna e Vishnu é o avatar ou expansão, que Mahavishnu é o avatar e Krishna é o avatari. Ele mostrou isso de uma forma muito peculiar, porque Chaitanya Mahaprabhu era reverencial para ele, a ele. E alguns filhos dele pensavam, de Advaita, pensavam que Chaitanya Mahaprabhu era um subordinado a Advaita. E outros pensavam que Chaitanya era Swayam Bhagavan e que nosso pai era subordinado a ele. Advaita rejeitou os filhos. E ele se esforçou muito depois para mostrar praticamente que ele era subordinado a Chaitanya Mahaprabhu. Ele fez isso por pregar a filosofia, o qual então Chaitanya Mahaprabhu castigou ele, bateu nele e ele disse: "Veja, eu sou subordinado a você." So you owe a lot to Advaita, his parivar. Advaita Sakti Ki Jai. We got a minute. What else? So the next question is from Krishna Karanam in Poland. A próxima pergunta é de Krishna Karuna, na Polônia. E ele diz: Dandavas Gurudev, eu recentemente vi seu artigo na prática de Smaranam, no nosso Bhakti Sada. Seguindo Jiva Goswami, você descreveu os seguintes 5 etapas dessa prática. Dhyan, Dhruvanusmriti, and Samadhi. If we compare these stages Se a with gente the comparasse final esses stages estágios in classical yoga, com we os can estágios see finais that do in Yoga addition to Clássico, Dharana, a gente Dhyan, poderia and dizer que, Samadhi, em adição, Dhruvanusmriti also appears in the practice também of aparece bhakti.
nas práticas de Bhakti. Escrevendo esse estágio, você escreveu. Gradualmente, essa meditação se torna fixa. Isso é chamado Dhruva Anusmriti. A partir dessa etapa, a pessoa entra em Samadhi. Minha pergunta é, qual a diferença fundamental entre esse Dhruva Anusmriti Well, I think essa etapa e that, Samadhi? what Jiva Goswami Bem, eu is penso que o que Jiva Goswami está between diferenciando entering in Samadhi entre entrar em Samadhi entering in Samadhi or not e going out. entrar em Samadhi e sair e entrar em So Samadhi e não I sair believe mais. that he is, Então, eu acredito que ele é... it's not been written about, Não, ele but I está believe that he is considering Samadhi as a final, considerando Samadhi como um final. having gone, one never comes back type of attainment. Onde você, quando vai, nunca mais volta. Esse tipo de voo. Of absorption where you could go into a Samadhi state and come out. Something to that effect. I would assume. I don't know, as I say, anything that's Eu been assumiria. written about it in Bhakti Sandarbha where this topic comes up. Eu não sei se Any qualquer more coisa foi detail, I escrito wouldn't be able to write no about Bhakti it Sandarbha, myself, because I com mais rely on detalhe. sources, right? So that's the best I can answer that. Então, esse é o melhor que eu posso responder. Samadhi or not, but I just know that for sure. If your mind is scattered, then you cannot have samadhi. So focus your mind, be one-minded. Dhruva Anusmriti. Dhruva Anusmriti. So Dharana, what is it? Dharana, Dhyan, and Samadhi. Dharana, Dhyan, Dhruvanusmriti, Samadhi. So Dharana, Dhyan, Dhruvanusmriti. Dhruvanusmriti means, fixed remembrance, fixed remembrance. Significa fixo. It's constant. Essa lembrança se torna fixa, é It constante. doesn't equate it with Mas por algum samadhi motivo, itself. ele não iguala isso com Samadhi, com o próprio Samadhi. Hare Krishna. Então, Hare Krishna. But I always remember you. I know that. I have. Mas eu sempre lembro de você. Wife who I see there, together. Oh, yeah. Eu vejo que a sua esposa está aí, eu vejo ela aí na sua casa. Esses são nossos anfitriões para o retiro polonês que está vindo. Yes. Eu tô ansioso, esperando para isso. Espero que vocês tenham. Very nice environment. Todo mundo está invitado. Forest. Ele fala que tem um bom ambiente lá na floresta. Haribol. Srila Guru Maharaj ki Jai. jai.